Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos voltar para a nossa terceira etapa. Lembrando que no nosso módulo de gestão de negócios internacionais, a gente começou trabalhando sobre a forma de localizar e de reter o nosso cliente por meio de fidelização. Depois a gente entrou um pouquinho para falar do impacto que história e cultura tem no conjunto de relações. E como isso agora, na nossa terceira etapa, afeta diretamente os estilos de negociação. Então, para a gente falar de estilo de negociação, o que a gente vai querer fazer? O primeiro ponto, vamos definir o que é um estilo de negociação. Depois, o processo de negociação em um mundo globalizado, como negociar, como se comportar, na verdade, dentro de um processo de negociação. E a gente fecha essa terceira etapa com os estilos de negociação. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto é que quando a gente fala do que é uma definição, eu gosto muito de uma definição do Pinheiro Martinelli, de 2002, que diz o seguinte: um processo de negociação bem-sucedido, ele nada mais é, na sua essência, do que um esforço de ganha-ganha, para atender às diversas expectativas das diversas partes envolvidas. Assim, o que na verdade é o tal do ganha-ganha? Ele consiste na busca da satisfação de todos os lados envolvidos nessa determinada negociação. Onde isso passa a ter um nível de complexidade maior é que quando a gente começa a pensar em mundos com cada vez menos fronteiras, um mundo cada vez mais globalizado, a gente começa a entender que esse conjunto de fatores, ele amplia a possibilidade do comércio internacional por meio da participação de múltiplos agentes. Então, se em um determinado momento o gestor de negócios internacionais ele tinha uma única perna de atuação, né, um único modelo de negociação, a partir de agora não. Ele passa a ter a necessidade de desenvolver um conjunto novo de competências, de características profissionais específicas na área de negociação, com o objetivo de atender mais mercados. E aí o resultado disso ele é direto, né? Pessoas residentes em países estrangeiros, mesmo quando adotando cultura do novo país, elas possuem percepções distintas acerca daquela determinada realidade. E qual que é o impacto, qual que é a influência que isso tem no processo decisório das negociações? Esse mesmo conceito se aplica dentro das empresas e, consequentemente, a necessidade que o gestor de negócios internacionais passa a ter no momento que define como e onde ele passa a atuar. O que a gente tem, então, como resultado desse modelo? O que a gente passa a chamar aos tipos de negociação. Então, para cada determinado objetivo, a gente tem um modelo de negociação muito diferenciado e muito específico. O que eu busco em termos de resultado? Em alguns momentos a gente tem um tipo de negociação que é uma negociação estratégica, ou ela pode ser uma negociação tática, ou pode ser uma negociação operacional. Para que isso possa acontecer de forma adequada, como é que eu me preparo para esses modelos de negociação? Por meio da utilização de banco de dados de negociação, por meio de negociação em grupo, por meio de convergência com outros negociadores. E para que eu consiga ter acesso a esse processo de preparação, como a gente posicionará o modelo na pós-negociação, após o fechamento? Então, o processo de negociação leva em consideração esse conjunto de fatores históricos e culturais que a gente viu na nossa segunda aula. Um elemento muito importante é que, com o processo de globalização, isso mistura muito, a gente passa a ter uma interseção de outros modelos culturais em determinados mercados, isso obviamente tem uma influência na forma de negociação. E para isso, como que eu me preparo? Ou seja, como é que eu defino qual que é o tipo de negociação que eu vou adotar, qual que é o melhor modelo de preparação e, por último, como vou funcionar ou operacionalizar na pós-negociação. Falando especificamente de estilos de negociação, a gente passa a compreender que para cada determinado cenário que foi previamente estabelecido e apresentado agora, existe um determinado estilo que pode ser melhor utilizado para determinadas situações. A gente tem uma tendência a achar que o estilo A é melhor que o B, que é melhor que o C, mas não é exatamente isso. Para cada um desses cenários que foram apresentados, ou seja, uma negociação estratégica, tática, operacional, para um determinado mercado X que possui uma outro tipo de influência histórica ou cultural, qual que é o melhor modelo que a gente tem? Qual é
o melhor estilo de negociação que pode ser adotado. E aí a gente passa a trabalhar, pessoal, em termos de configuração acadêmica, com 4 estilos. O primeiro é o estilo direto, o segundo é o estilo sociável, o terceiro é o estilo afável e o quarto modelo é o estilo metódico. Vamos começar a tentar descrever o que é cada um deles? Então vamos lá. O que é o estilo direto? Profissionais de gestão de negócios internacionais com perfil de exposição clara e objetiva das suas ideias. Ou seja, é aquele determinado negociador que a gente utiliza no processo de fechamento da negociação. Bastante direto, bastante objetivo. Essa é a principal característica do estilo direto. O estilo sociável, por sua vez, ele se desenvolve a partir do desenvolvimento de um relacionamento prévio com a outra parte e, consequentemente, pelo estabelecimento de vínculos de confiança. Esse negociador ele estabelece empatia ao criar sempre uma atmosfera bastante amigável. Esse é o segundo modelo que a gente tem, o segundo estilo. O terceiro estilo, a gente chama de estilo afável, como eu determinei anteriormente, ele tem como principal objetivo definir o processo de negociação com base na paciência para firmamento dos acordos. Dessa maneira, situações elas são previamente estabelecidas, planejadas, e não é tomada nenhuma decisão de forma precipitada ou de forma repentina. Tudo faz parte de um processo muito bem estabelecido, completo e que leva em consideração elementos de paciência, por exemplo. Você pode estar pensando, e o estereótipo disso é possível colocar? Obviamente que a gente já viu que não, mas tradicionalmente, nesse estilo específico de negociação, nós estamos falando em linhas gerais de profissionais que já são mais experientes. E o último modelo que a gente tem, em termos de estilo de negociação, é o que nós chamamos na literatura de estilo metódico. E o que caracteriza, né, esse determinado modelo? A característica principal é de ordenação e de formação lógica do processo de argumentação. Isso ocorre de forma muito clara, sem o estabelecimento de argumentos emocionais. Esse estilo de negociação, ele necessita, obviamente, da reunião de outras técnicas de negociação e de outros modelos de planejamento também, que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente entrar no processo de formação das etapas de um processo de negociação. Tá bom? Bom, então vamos só recapitular, pessoal. A gente falou no primeiro momento nosso de localização e de retenção dos nossos clientes. Depois falamos do impacto que história e cultura tem sobre o conjunto dos elementos que definem as estruturas de relações de gestão de negócios internacionais. E isso culmina com os estilos de negociação. Então, para a gente fechar o processo de estilo de negociação, é importante a gente entender primeiro, existem diversos modelos de negociadores internacionais com vários estilos, conforme nós vimos, e que são subdivididos em 4 grandes grupos. Nenhum deles é melhor, nenhum deles é pior. Eles são adequados para um determinado objetivo em um determinado mercado com um determinado interlocutor. Conhecer com quem você está fazendo o negócio facilita a vida da organização na escolha do melhor negociador para aquele momento e para aquele determinado objetivo. Tá bom, pessoal? Então foi um prazer. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar das etapas de uma negociação internacional. Tá bom? Grande abraço. Tchau.